No vídeo passado nós falamos sobre onde está Jesus e hoje nós vamos falar sobre o Consolador que Ele mandou para as nossas vidas, para que a gente possa falar com Ele, estar mais em intimidade com Ele, que é o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Meu nome é Graziele, estamos aqui no canal Gratidão e Graça. Pessoal, eu sou o Guilherme, tudo bem? E aí? Como a gente sente a presença do Espírito Santo na nossa vida? Quem é o Espírito Santo? Talvez você seja um novo convertido, ou talvez você esteja conhecendo um pouco sobre Jesus agora, ou talvez você tenha uma intimidade com Deus, já tenha uma trajetória. Fato é que, independente do momento em que nós estejamos vivendo em nossas vidas, nós não podemos jamais esquecer de quanto é fundamental a gente buscar essa presença diariamente na nossa vida, que é a presença do Espírito Santo. É Ele que vai nos conduzir, é Ele que vai falar no nosso coração, é Ele que vai levar nossas orações para Deus, vai nos ensinar a falar com Deus da melhor maneira. E é sobre isso, né, que nós estamos tratando hoje aí. E aí, Guilherme, fala aí pra gente alguma coisa aí da Bíblia, pra gente fundamentar aí nossa mensagem logo de cara. Tema bastante amplo, né? Mas assim, vamos falar um pouco sobre o Espírito Santo, sobre a gente começar a entender se a gente tem ou não a presença dele na nossa vida e como é que a gente desenvolve isso, como é que a gente busca isso de uma maneira mais contundente. Eu queria convidar vocês para lerem, eu não vou ler tudo aqui, mas lá em Gálatas 5, do 16 até o 26, ele fala das obras da carne e do fruto do Espírito. Pegando aqui só a parte que fala do fruto do Espírito, ele diz o seguinte: qual é o fruto do Espírito Santo na nossa vida? Qual é o fruto da gente ter o Espírito Santo morando dentro da gente? O fruto é a caridade, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Esses são os frutos. Esse é o fruto do Espírito. Que eu estava falando frutos, mas a Bíblia fala do fruto. E às vezes a gente até comete essa gafe de dizer frutos. Por quê? Tem mais de uma coisa, mas é fruto. Porque quando a gente tem o Espírito Santo conosco, todas essas coisas se desenvolvem. E aí eu vejo muita gente falando assim: ah não, mas então eu vou trabalhar aqui para ter mais fé, para ter bondade. E a gente precisa entender que nós somos uma árvore. Como se fôssemos uma árvore. E a árvore, quando ela está com o solo bem preparado, com as raízes bem preparadas, ela começa o quê? A dar bons frutos. Então, nesse caso aqui, quando a gente está bem firmado, o fruto, né, ele vai vir. A gente até fala que, por que fala de fruto? É como se fossem camadas que existem dentro de nós, né? Vamos pegar a cebola como exemplo. São várias camadas ali que vão sendo desenvolvidas. E dentro desse processo, com o habitat do Espírito Santo dentro da gente, a gente começa a sentir essas camadas sendo criadas dentro de nós. Nós sentimos, primeiramente, abandonamos as coisas da carne, né, as coisas pecaminosas, as coisas erradas, crucificamos essas coisas, como Jesus foi crucificado para perdoar nossos pecados, nós também abandonamos isso e começamos a desenvolver esse fruto do Espírito. E aí, como eu estava falando da árvore, muita gente fica focado no fruto. Bondade, amor, longanimidade, benignidade. E a gente tem que entender que o nosso desenvolvimento não tem que estar focado no fruto. Ele tem que estar focado na base, que é o quê? O Espírito Santo na nossa vida. Então, como é que a gente desenvolve isso? Como uma árvore firmada ali num solo fértil, nós conseguimos extrair do solo coisas boas, fortificar a nossa árvore para dar frutos positivos. Quando nós fazemos isso, quando nós firmamos a nossa árvore num solo produtivo, num solo fértil, não importa se vai vir tempestade, raios, ventos contrários, problemas na nossa vida, porque numa floresta,
O vento vem para todas as árvores que estão na floresta, né? A tempestade vem para todo mundo. Qual é a diferença daquela árvore que no final de uma tempestade está caída no chão e daquela que está erguida? É essa firmeza nesse solo. É a raiz profunda. Então, quando a gente fala de Espírito Santo na nossa vida, a gente pode falar, mas eu oro, mas eu leio a Bíblia. Mas a maior evidência da presença do Espírito Santo na nossa vida são as nossas ações, é o fruto. Porque é impossível você ter o Espírito Santo dentro de você e você ser uma pessoa invejosa, uma pessoa rancorosa, uma pessoa que deseja mal para o outro. Então, a gente precisa entender que a presença do Espírito Santo na nossa vida, sim, vai vir através do relacionamento com Deus, vai vir através da leitura da palavra, mas a evidência, como é que eu mostro, né? Como é que a gente percebe? Na verdade, quem vai perceber são as pessoas que estão ao nosso redor que pensam, puxa, você tem algo diferente. Eu sinto uma paz quando eu falo com você, eu sinto alguma coisa diferente quando a gente conversa. Isso é o fruto do Espírito. Que vem toda essa coleção aqui, ela vem junto. A gente pode precisar às vezes desenvolver num determinado ponto a gente precisa desenvolver, mas a gente percebe que tudo aquilo vai vindo para a gente. E essa presença, ela vem do Espírito Santo. E aqui, quando ele fala de fruto, né, a gente também pode comparar entender que o fruto ele vai estar ligado a essa árvore que está firmado na palavra de Deus. É. E aí você falando sobre o fruto e falando sobre árvore, falando sobre raiz, lembrei até do nosso logo, né, que é uma árvore, e eu fiquei pensando assim, se nós somos, né, uma árvore diante de Deus, independente do tamanho dessa árvore, se você está começando agora, talvez você possa se reconhecer como uma árvore ainda pequena e que está crescendo, mas sabe aquela árvore pequena mais verdejante, mais bonita, mais viva, e é isso que importa para Deus. Eu fico imaginando assim que você deve estar assim se colocando nessa posição de ser uma árvore diante de Deus, independente do seu tamanho, independente de quão verdejante você está ou não. Talvez você esteja pensando assim, se eu sou uma árvore, as minhas folhas talvez estejam um pouco secas, a minha árvore está acabada, está seca. O solo não está... O solo está, sabe? Árido. Árido. Né? Se você está pensando isso, mas você sabe que você ainda tem a raiz, acredite que Deus pode fazer você florescer de novo. Você se tornar aquela árvore bonita, vistosa, verdejante de novo. Porque basta a raiz para o Senhor fazer você vivificar de novo. Às vezes você pode se achar uma árvore morta, mas Deus pode fazer novamente aquela raiz, sabe? Crescer lá por dentro da terra e se aprofundar e crescer mais. Eu não sei se você gosta de plantas, né? Eu ultimamente tenho cultivado, porque eu tenho tido oportunidade. E às vezes eu vejo aquela plantinha assim que eu acho assim, ela já morreu, essa plantinha aqui, eu acho que não tem mais jeito não. E eu confesso para vocês, eu molho até oro para Deus fazer aquela plantinha viver de novo. E eu já tive experiência extraordinária. Eu tinha uma plantinha que estava até com um bichinho. E aí eu falei assim, já era, eu acho, porque ela tá com bicho e tudo. Eu falei, não, mas eu vou acreditar. E eu fiz uma oração, Deus, ajuda essa plantinha a crescer. Talvez você esteja achando assim que isso é uma grande besteira, mas a fé. No outro dia, quando eu acordei, foi uma coisa sobrenatural, não tinha mais nada na planta de bicho. Ela cresceu assim, de uma maneira que só a pessoa que vive é que acredita, que se eu te contar, você não vai acreditar. E Deus fez um milagre naquela plantinha ali. Aí você pode falar assim, poxa, mas uma planta, a nossa fé, ela é assim. Deus faz o milagre, que dirá você que é uma pessoa. Se Deus faz isso com uma planta, a palavra de Deus fala que Deus, ele cuida dos lírios do campo, ele cuida das aves do céu, que dirá de nós. Se você
está pensando aqui hoje, conosco aqui, né, fazendo essa analogia, assim, eu sou uma árvore, acredite que por mais seca que você esteja, Deus pode colocar, avivar a tua raiz lá no profundo e você pode voltar a florescer, a crescer, a ser aquela árvore verdejante, bonita, que vai ainda abençoar outras pessoas, porque nós estamos aqui para isso, para Deus nos abençoe, para a gente possa transbordar isso para outras pessoas e ser uma árvore bonita, que seus galhos alcancem outras vidas. Verdade. E você falou de árvore pequena, não importa se somos uma árvore pequena na presença de Deus ou uma árvore grande. Os dois precisam dessa fonte, porque se eu pegar uma árvore pequena, arrancar, botar de lado, uma árvore gigante de vários anos e colocar de lado, as duas vão morrer da mesma forma se não tiver cultivando, né? Se não tiver ligada ali no solo. Então, não importa. O importante é cada um de nós mantermos a nossa raiz firme e continuarmos ali na persistência, porque o crescer, né, é Deus que vai dando para cada um de nós. Então, é a gente manter essa vontade, não desanimar. Ventos vão vir, problemas vão vir, com certeza. Toda árvore vai passar por isso. E eu ouvi uma vez também que falavam o seguinte, às vezes a gente passa por um problema, né, na presença de Deus, e a gente fala assim, mas por que a gente está sofrendo? E a gente entende o seguinte, que uma árvore que tem fruto, ela sofre, né, porque as pessoas tacam pedra, cutucam. Por quê? Estão querendo aquele fruto ali. A árvore que está seca lá no campo, ninguém quer nada. Então, se você, de alguma maneira, está se sentindo como uma árvore que está sofrendo, está sendo apedrejada, fique feliz, porque é sinal de que o seu fruto está sendo positivo. E o fruto, quando cai, mesmo que aquele fruto morra, ele pode ali naquela terra germinar e dar mais frutos ainda. Então a gente tem que estar nessa sintonia de dar frutos para abençoar outras vidas. Glórias a Deus por essa mensagem. Que o Senhor nos ajude a ser árvores vivas, ligadas na videira verdadeira que é Ele, que Ele nos alimente todos os dias, para que nós tenhamos a raiz cada vez mais profunda e mais profunda, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, até a próxima. Tchau, pessoal.